Não há outro Deus, senão o único Deus, e Moisés é seu profeta. O judaísmo samaritano, ou samaritanismo, é uma religião monoteísta que se originou no Antigo Oriente Próximo. Os samaritanos acreditam que são os verdadeiros descendentes do reino de Israel, que surgiu após a separação com o reino de Judá. Eles consideram o Monte Gerizim, na Cisjordânia, o local mais sagrado do mundo e a Torá samaritana como a única versão autêntica da lei de Deus. A principal diferença entre o judaísmo samaritano e o judaísmo rabínico, o mais comum hoje em dia, é a aceitação da Torá. Enquanto o judaísmo rabínico reconhece a Torá, os profetas, Neviim, e os escritos, Ketuvim, formando o Tanakh, ou Antigo Testamento, os samaritanos aceitam apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Torá, como a palavra divina. Principais crenças: Deus único. Acreditam em um único Deus, o mesmo de Abraão, Isaque e Jacó. Torá. Aceitam apenas a Torá samaritana como a lei de Deus. Essa versão tem algumas diferenças, sendo a mais notável o 10º mandamento, que ordena a construção de um altar no Monte Gerizim. Monte Gerizim. Consideram o Monte Gerizim como o local escolhido por Deus para adoração, e não o Monte Sião em Jerusalém. Messias. Acreditam em um Messias futuro, chamado Estaeb, o restaurador, que será um profeta como Moisés e restaurará a adoração correta. Atualmente, a comunidade samaritana é muito pequena, com menos de 1.000 pessoas. Eles vivem principalmente em 2 locais: a cidade de Quirialusa, no Monte Gerizim, perto de Nabus, na Cisjordânia, e a cidade de Olon, perto de Tel Aviv, em Israel. Apesar de sua população reduzida, eles mantêm suas tradições, língua, o aramaico samaritano e costumes. O judaísmo samaritano é uma religião monoteísta que se diferencia do judaísmo rabínico, o mais comum hoje em dia, principalmente por sua aceitação das escrituras sagradas. A principal diferença entre eles está na forma como eles veem e usam a Torá e o Tanakh, a Torá samaritana. Para os samaritanos, a Torá é a única fonte de lei e revelação divina. Eles acreditam que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, é a única palavra de Deus. Sua versão da Torá, conhecida como a Torá samaritana, tem algumas diferenças em relação à Torá usada pelos judeus rabínicos. A mais notável é a inclusão de um 10º mandamento, que ordena a construção de um altar e a adoração de Deus no Monte Gerizim, em vez de Jerusalém. A Tanakh e os samaritanos. Os samaritanos não aceitam o Tanakh completo. O Tanakh é o acrônimo hebraico para a Bíblia hebraica, que é composta por 3 partes: Torá, a lei, os 5 primeiros livros; Neviim, os profetas; Ketuvim, os escritos. Enquanto o judaísmo rabínico considera o Tanakh inteiro como escritura sagrada, o judaísmo samaritano rejeita os livros dos profetas e dos escritos. Eles acreditam que a revelação divina se encerrou com Moisés, e que a Torá é completa e suficiente para guiar a vida de um fiel. Por isso, os samaritanos não seguem as leis e tradições que se baseiam em livros como Isaías, Salmos ou Provérbios. Para o judaísmo samaritano, os 10 mandamentos são um pilar de sua fé, mas há uma diferença crucial na forma como eles são apresentados. Ao contrário da versão usada pelo judaísmo rabínico e pelo cristianismo, a versão samaritana tem uma estrutura e um conteúdo distintos. A maior diferença é que a versão samaritana dos 10 mandamentos não inclui o mandamento sobre cobiçar, que é o último nas versões mais conhecidas. Em vez disso, o 10º mandamento é sobre a importância do Monte Gerizim. Os 10 mandamentos samaritanos. 1. Eu sou o Senhor teu Deus. Declaração de Deus como a única divindade. 2. Não terás outros deuses diante de mim. Proíbe a adoração de outros deuses além do Senhor. 3. Não farás para ti imagem de escultura. Proíbe a criação e a adoração de ídolos. 4. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Exige reverência ao nome de Deus. 5. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Estabelece a observância do sábado como dia de descanso e adoração. 6. Honra teu pai e tua mãe. Reforça a importância da família e do respeito aos pais. 7. Não matarás. Proíbe o assassinato. 8. Não cometerás adultério. Proíbe a infidelidade conjugal. 9. Não furtarás. Proíbe o roubo. 10. Construirás no Monte Gerizim. Este é o mandamento mais distintivo.
Ele ordena a construção de um altar e um templo no Monte Gerizim e a adoração de Deus naquele local, considerado o mais sagrado pelos samaritanos. Ele substitui o mandamento não cobiçar e reforça a crença central de que o Monte Gerizim é o lugar de adoração escolhido por Deus. A inclusão deste 10º mandamento é o que mais diferencia o judaísmo samaritano de outras religiões abraâmicas e é a base para sua crença de que o Monte Gerizim, e não Jerusalém, é o centro espiritual do mundo. As 7 leis de Noé, também conhecidas como leis noéticas, são um conjunto de preceitos morais e éticos que, de acordo com o judaísmo rabínico, foram dadas por Deus a Noé após o dilúvio. Acredita-se que essas leis se aplicam a todos os seres humanos, não apenas aos judeus, e servem como a base para uma sociedade justa e civilizada. Diferente das 613 leis da Torá, que são destinadas apenas ao povo judeu, as leis noéticas são consideradas um código universal para toda a humanidade. Uma pessoa que segue essas leis é chamada de Noaída, ou Bnei Noa, filho de Noé. As 7 leis noéticas. Proibição da idolatria. Não adorar nenhum ídolo ou Deus que não seja o único Deus verdadeiro. Proibição da blasfêmia. Não amaldiçoar ou insultar o nome de Deus. Proibição do assassinato. Não tirar a vida de outro ser humano. Proibição do roubo. Não roubar, furtar ou defraudar. Proibição da imoralidade sexual. Não cometer incesto, adultério ou outras formas de relações sexuais proibidas. Proibição de comer a carne de um animal vivo. Não comer carne de um animal que ainda está vivo. Isso demonstra a importância do respeito pela vida animal. Estabelecer um sistema judicial justo. Criar um sistema legal para garantir que as leis sejam aplicadas e a justiça seja feita. Este mandamento é o único que é positivo, ou seja, ordena uma ação, em vez de proibir uma. As leis noéticas têm sido estudadas e debatidas por séculos, se são uma parte fundamental da visão judaica sobre a relação entre judeus e não-judeus. Elas representam um caminho para a salvação e a moralidade que está disponível para toda a humanidade, independentemente de sua fé ou origem. O 10º mandamento do judaísmo samaritano é a parte mais distintiva e fundamental de sua fé, pois o diferencia das outras religiões abraâmicas. Enquanto o judaísmo rabínico e o cristianismo têm um mandamento sobre não cobiçar, os samaritanos têm um que é inteiramente sobre a sua identidade religiosa. O 10º mandamento samaritano ordena que construirás no Monte Gerizim. O significado do 10º mandamento. Esse mandamento não é apenas um guia para a adoração. Ele é a base da crença samaritana de que o Monte Gerizim, localizado perto de Nablus, é o local escolhido por Deus para a sua adoração. Eles acreditam que esse é o verdadeiro monte sagrado, onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque e onde Deus apareceu a Jacó. Para eles, a santidade de Gerizim é o que diferencia o judaísmo samaritano do judaísmo rabínico, que considera o Monte Sião em Jerusalém como seu local mais sagrado. Em essência, este mandamento não substitui apenas o não cobiçar, ele reforça a crença central de que o Monte Gerizim é o centro do mundo espiritual. A inclusão desse mandamento na Torá samaritana é um dos principais motivos da separação histórica entre os samaritanos e os judeus. O Monte Gerizim é um dos locais mais importantes e sagrados do Oriente Médio, especialmente para o judaísmo samaritano. Ele é o coração da fé samaritana e tem uma história milenar que o conecta a eventos bíblicos. O que é o Monte Gerizim? Para os samaritanos, o Monte Gerizim é o lugar escolhido por Deus para a sua adoração. Eles acreditam que é o monte sagrado mencionado na Torá e que é o local onde os eventos mais significativos da história de Israel ocorreram. Algumas das crenças associadas ao monte incluem o altar de Adão. Acredita-se que Adão e Eva ofereceram um sacrifício a Deus neste monte após serem expulsos do jardim do Éden. O altar de Noé. Seria o lugar onde Noé construiu um altar após o dilúvio. O local do sacrifício de Isaque. Embora o judaísmo rabínico e o cristianismo acreditem que o sacrifício de Isaque tenha ocorrido no Monte Moriá, em Jerusalém, os samaritanos defendem que o evento aconteceu no Monte Gerizim. O 10º mandamento. Na Torá samaritana, o 10º e último mandamento ordena a construção de um altar e a adoração de Deus no Monte Gerizim. Onde ele se localiza? O Monte Gerizim está localizado na Cisjordânia, perto da cidade de Nablus. O monte faz parte de uma cadeia de montanhas e está situado em frente ao Monte Ebal, que também tem grande importância bíblica. Hoje, a maior parte da comunidade samaritana vive em uma vila no Monte Gerizim.
chamada Kiryat-Luza. Por estarem perto de Nablus, que é uma cidade predominantemente muçulmana, eles vivem em uma região de complexas dinâmicas políticas e culturais. Apesar disso, eles continuam a preservar suas tradições e realizar suas festas religiosas, como a Páscoa Samaritana, no topo do monte, onde oferecem sacrifício de animais, seguindo rituais milenares. O Monte Gerizim é o local mais sagrado do judaísmo samaritano, o coração de sua fé e a principal razão de sua separação do judaísmo rabínico, o judaísmo tradicional. Para os samaritanos, o monte não é apenas um lugar, mas a prova de que sua tradição é a mais pura e original, centro espiritual e histórico. A importância do Monte Gerizim para os samaritanos é multifacetada. O 10º mandamento. A Torá samaritana contém um 10º mandamento exclusivo que ordena a construção de um altar e a adoração de Deus no Monte Gerizim. Este mandamento é a base da crença samaritana de que a adoração deve ocorrer neste local e não em Jerusalém, como afirmam os judeus. Monte de Adão e Noé. A tradição samaritana defende que este foi o local do primeiro altar construído por Adão, mais tarde, por Noé após o dilúvio. Essas histórias reforçam a ideia de que o Monte Gerizim foi escolhido por Deus desde o início dos tempos para ser seu lugar de adoração. O local de sacrifício de Isaac, enquanto os judeus acreditam que o sacrifício de Isaac ocorreu no Monte Moriá, em Jerusalém. Os samaritanos estão convencidos de que o evento aconteceu no Monte Gerizim. Isso solidifica a ligação do monte com os patriarcas bíblicos e o transforma em um local de grande importância histórica e espiritual. O local da comunidade. Hoje, o Monte Gerizim continua sendo o centro da vida samaritana. A maior parte da comunidade vive em uma vila no topo do monte, chamada Kiryat-Luza. Todos os anos, durante a Páscoa samaritana, a comunidade se reúne no monte para realizar um ritual milenar que inclui o sacrifício de cordeiros, tal como descrito na Torá. Em resumo, o Monte Gerizim não é apenas uma montanha para os samaritanos, é a prova de sua identidade, a base de sua teologia e o centro de sua comunidade. Sua história e tradições estão inseparavelmente ligadas a este lugar, tornando-o o ponto de referência mais importante de sua fé. Para os demais ramos do judaísmo, especialmente o judaísmo rabínico, a forma mais comum, o Monte Gerizim não tem a mesma importância sagrada que tem para os samaritanos. A principal razão para essa diferença é a crença de que o local de adoração escolhido por Deus é Jerusalém e o Monte Moriá, onde o Templo de Salomão foi construído. O contraste entre os montes sagrados. Monte Gerizim. Samaritanos considerado o verdadeiro lugar de adoração. O Monte Gerizim é o centro da identidade samaritana. Sua importância é tão grande que um dos 10 mandamentos samaritanos se refere diretamente a ele, ordenando a construção de um altar no monte. Os samaritanos acreditam que os eventos mais sagrados da Torá, como o sacrifício de Isaac, ocorreram lá. Monte Moriá. Judeus para o judaísmo rabínico, o Monte Moriá, em Jerusalém, é o local onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaac e onde o primeiro e o segundo templo foram construídos. Este é o local onde a Shequina, a presença divina, residiu e é o ponto de referência para a oração judaica. O Muro das Lamentações, o remanescente do segundo templo, é o local mais sagrado para o povo judeu atualmente. O Monte Gerizim na história judaica. Embora não seja um local de adoração, o Monte Gerizim é mencionado na Bíblia hebraica Tanakh, mas em um contexto diferente. Ele aparece no livro de Deuteronômio como o Monte das Bênçãos, enquanto o Monte Ebal, em frente a ele, é o Monte das Maldições. Os sacerdotes levitas se postaram no Monte Gerizim para proferir bênçãos ao povo de Israel. No entanto, essa menção não eleva o Monte Gerizim ao mesmo nível de Jerusalém. O judaísmo rabínico interpreta a ordem de escolher um lugar para adoração como uma referência a Jerusalém, e não ao Monte Gerizim. Essa divergência na interpretação das Escrituras foi a causa histórica da divisão entre as duas religiões. Para os judeus, o Monte Gerizim é mais um local de interesse histórico e arqueológico do que um lugar de santidade religiosa. O foco de sua fé e peregrinação continua sendo Jerusalém. Para o judaísmo samaritano, o conceito dos 613 mandamentos, mitzvot, não existe da mesma forma que no judaísmo rabínico. A razão é simples e fundamental para a crença samaritana. Eles aceitam somente o Pentateuco, a Torá, como a única e verdadeira revelação de Deus. A diferença na base da fé.
O número 613 é uma tradição do judaísmo rabínico. A lista dos 613 mandamentos é derivada de uma interpretação da Torá feita por rabinos e estudiosos ao longo dos séculos. Essa lista inclui mandamentos tanto do Pentateuco quanto de outros livros da Bíblia hebraica, o Tanakh, que os samaritanos rejeitam. Portanto, para o judaísmo samaritano, a Torá é a única lei. Acreditam que a revelação divina se encerrou com Moisés. As leis e os mandamentos que eles seguem são os que estão contidos nos 5 primeiros livros da sua própria versão da Torá samaritana. Rejeição de outros escritos. Eles não aceitam o restante da Bíblia hebraica, os profetas e os escritos, nem a tradição oral e o Talmud. Consequentemente, não há base para a lista de 613 mandamentos. O 10º mandamento. A diferença mais notável entre a Torá samaritana e a Torá judaica é a inclusão de um 10º mandamento que ordena a construção de um altar e a adoração no Monte Gerizim. Este mandamento é único para a fé samaritana e não faz parte da lista dos 613 mandamentos do judaísmo rabínico. Em suma, enquanto o judaísmo rabínico se baseia em uma ampla coleção de mandamentos, o judaísmo samaritano se concentra exclusivamente nos mandamentos encontrados no Pentateuco, que eles consideram a forma mais pura da lei de Deus. Para o judaísmo samaritano, o conceito de templo é profundamente ligado ao Monte Gerizim, e não a Jerusalém. A principal diferença de fé entre samaritanos e judeus reside justamente na localização do local de adoração escolhido por Deus, o templo no Monte Gerizim. Os samaritanos acreditam que o único e verdadeiro templo de Deus deve ser construído no Monte Gerizim, que eles consideram o Monte das Bênçãos e o centro de sua fé. Segundo o historiador Flávio Joséfo, os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim no século IV a.C., que se tornou o centro de seu culto e peregrinações. Esse templo existiu por cerca de 200 anos até ser destruído por João Hircano, um líder judeu, por volta de 128 a.C. Após a destruição, os samaritanos nunca mais reconstruíram o templo físico. No entanto, a crença na santidade do Monte Gerizim permaneceu. Adoração sem templo físico. Apesar de não terem um templo físico hoje, os samaritanos continuam a realizar seus rituais e peregrinações no Monte Gerizim. O local da Páscoa samaritana é especialmente importante, onde eles se reúnem anualmente para o sacrifício de cordeiros, seguindo as tradições de seus ancestrais. O monte é o ponto central de sua identidade religiosa, e eles ainda consideram as ruínas de seu templo como local mais sagrado. Em resumo, local de adoração. O templo samaritano ficava no Monte Gerizim, em contraste com o templo de Jerusalém. Status atual. O templo foi destruído e não foi reconstruído. Importância contínua. Mesmo sem um templo, o Monte Gerizim continua sendo o lugar mais sagrado para os samaritanos e o centro de suas festividades e rituais, reafirmando sua crença de que é o lugar escolhido por Deus. A possibilidade de reconstrução do templo para o judaísmo samaritano é praticamente nula, e por uma razão muito importante, a crença samaritana não exige a existência de um templo físico para a adoração de Deus. Crença e prática. Apesar do templo no Monte Gerizim ter sido destruído há mais de 2000 anos, os samaritanos continuam a considerar o monte como o local mais sagrado. Eles acreditam que a presença divina, Shekinah, ainda reside lá, independentemente da ausência de uma construção. A adoração deles se baseia na Torá, que estabelece o monte como lugar de adoração, mas não necessariamente exige a existência de um templo físico permanente. Obstáculos para a reconstrução. Além da falta de uma exigência religiosa, existem obstáculos práticos e políticos que tornam a reconstrução impossível. Restrições políticas. O Monte Gerizim fica na Cisjordânia, uma área com complexas questões políticas e de segurança. A construção de qualquer estrutura religiosa significativa seria um desafio enorme, envolvendo negociações com as autoridades israelenses e palestinas, além de uma grande oposição de grupos religiosos e políticos. Falta de uma ordem divina. Os samaritanos não acreditam que haja uma ordem divina para reconstruir o templo. Diferente de outros grupos religiosos que veem a reconstrução de seu templo como um ato messiânico, os samaritanos já consideram o local sagrado. A adoração, os sacrifícios e as peregrinações anuais no topo do monte já cumprem a sua tradição. População reduzida. A comunidade samaritana é muito pequena, com menos de 1000 pessoas. Eles não teriam os recursos humanos ou financeiros para embarcar em um projeto tão monumental.
Portanto, a reconstrução do templo no Monte Gerizim não é uma prioridade para o judaísmo samaritano. A ausência de um templo físico não diminui a santidade do local para eles. A organização litúrgica do judaísmo samaritano é profundamente ligada à sua crença de que a Torá é a única escritura sagrada e que o Monte Gerizim é o centro da adoração. Diferentemente do judaísmo rabínico, que desenvolveu uma complexa liturgia e tradição oral, o culto samaritano é mais centrado nos textos da Torá e em rituais que, segundo eles, são os originais da época de Moisés. O local de adoração, o Monte Gerizim. O principal local de culto é o Monte Gerizim, que é considerado o santuário natural e o lugar da presença divina, Shekinah. Embora não haja um templo físico, a comunidade se reúne no monte para as principais festas, o sacerdócio e as sinagogas. O culto samaritano é liderado por uma linhagem de sacerdotes que, segundo a tradição, são descendentes diretos de Arão, irmão de Moisés. O sumo sacerdote é a figura central e a autoridade máxima da comunidade. As sinagogas samaritanas são locais de oração e estudo, mas não têm a mesma centralidade do culto que o Monte Gerizim. Eles realizam orações diárias e celebram o Shabat, sábado, com rituais específicos, mas os rituais mais importantes, como o sacrifício da Páscoa, acontecem exclusivamente no monte. Festas e rituais. A liturgia samaritana é focada nas festas bíblicas descritas na Torá, que eles celebram de forma única. Páscoa, Pesach, esta é a festa mais importante. A comunidade inteira se reúne no Monte Gerizim para realizar o sacrifício de cordeiros, um ritual que segue à risca as instruções do livro do Êxodo. Festa dos Pães Ázimos. Matzot, a festa começa após a Páscoa e dura 7 dias. Shavuot, Festa das Semanas, comemora a entrega da Torá no Monte Sinai, que eles acreditam ser o Monte Gerizim. Sukkot, Festa dos Tabernáculos, durante 7 dias. Eles constroem cabanas e moram nelas, em memória da peregrinação dos israelitas no deserto. Apesar da população reduzida, a organização litúrgica samaritana é extremamente coesa e baseada em uma tradição milenar. Sua devoção à Torá e ao Monte Gerizim guia cada aspecto de sua adoração e de suas práticas religiosas. O judaísmo samaritano celebra as festas que estão estritamente mencionadas na Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, que eles consideram a única escritura sagrada. Como resultado, eles não celebram várias festas que são centrais para o judaísmo rabínico, festas que os samaritanos não celebram. As principais festas que não fazem parte do calendário samaritano são Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico. O judaísmo rabínico celebra Rosh Hashanah como o início do ano. Para os samaritanos, o primeiro mês do ano é Nisan, o mês da Páscoa, como é especificado na Torá. Yom Kippur, Dia do Perdão. Enquanto os samaritanos observam o mandamento do Dia do Perdão, Yom Kippur, descrito na Torá, eles não celebram como um feriado separado. O dia é visto como parte da celebração da Páscoa e é considerado um dia de grande purificação. Hanukkah, Festa das Luzes. Esta festa celebra a vitória dos Macabeus e a rededicação do segundo templo em Jerusalém. Como os samaritanos não aceitam os livros dos Macabeus e não reconhecem o templo de Jerusalém, eles não celebram Hanukkah. Porém, esta festa celebra a salvação dos judeus do extermínio no antigo Império Persa, conforme narrado no livro de Ester. Como o livro de Ester não faz parte da Torá, os samaritanos não celebram Purim. Shavuot, Festa das Semanas. Os samaritanos celebram Shavuot de forma diferente. Enquanto o judaísmo rabínico celebra como a entrega da Torá no Monte Sinai, os samaritanos acreditam que a Torá foi entregue no Monte Gerizim. Por isso, as celebrações são diferentes em sua natureza. A razão da diferença. A principal razão para essa diferença é a adesão rigorosa do samaritano à Torá como a única fonte de lei e tradição. Festas como Hanukkah e Purim são baseadas em textos posteriores que os samaritanos não consideram divinamente inspirados. Essa diferença nos textos sagrados é a base da divisão entre as duas religiões. Não há rabinos no judaísmo samaritano. Essa é uma das principais diferenças entre as duas religiões. A estrutura de liderança samaritana. A liderança samaritana é baseada em um sacerdócio hereditário, que eles acreditam ser uma linhagem direta de Arão, irmão de Moisés. O líder espiritual máximo é o sumo sacerdote, que é a principal autoridade religiosa da comunidade.
Os samaritanos não têm rabinos porque rejeitam o judaísmo rabínico e a tradição oral que ele representa. O termo rabino, do hebraico rav, que significa mestre, é um título que surgiu com o desenvolvimento do judaísmo rabínico, que se baseou em discussões e interpretações da lei judaica para formar o Talmud. Os samaritanos, que seguem apenas a Torá, não reconhecem essa tradição. O judaísmo samaritano ainda tem uma liderança religiosa ativa e muito bem definida nos tempos atuais. A estrutura é hierárquica e centrada no sacerdócio, mantendo a tradição que remonta milhares de anos. O sumo sacerdote, a figura mais importante e a autoridade máxima do judaísmo samaritano, é o sumo sacerdote. Eles acreditam que o cargo é uma linha de sucessão ininterrupta desde o tempo de Arão, o irmão de Moisés. O sumo sacerdote é o líder espiritual da comunidade responsável por todas as cerimônias religiosas e decisões importantes. O sumo sacerdote atual é Abdel Majid Zaki. Ele reside no Monte Gerizim, o local mais sagrado para os samaritanos, e guia as duas comunidades samaritanas, tanto em Olom, Israel, quanto em Nablus, na Cisjordânia. A estrutura sacerdotal. Além do sumo sacerdote, há uma comunidade de sacerdotes que o auxiliam nas funções religiosas e rituais. Ser um sacerdote é uma posição hereditária, passada de pai para filho, e é vista como um dever sagrado. Essa estrutura sacerdotal é o que diferencia os samaritanos de outros ramos do judaísmo, que hoje se baseiam na figura do rabino, mestre e intérprete da lei. Para os samaritanos, o sacerdócio é a única forma legítima de liderança religiosa. As sinagogas do judaísmo samaritano são diferentes das sinagogas do judaísmo rabínico. A principal diferença é que elas não têm a mesma centralidade no culto e não possuem certas características que se tornaram padrão no judaísmo tradicional. Características das sinagogas samaritanas. Simplicidade. As sinagogas samaritanas são notavelmente simples em sua arquitetura e decoração. Elas são principalmente usadas para estudo e oração diária. Não há a mesma ênfase na decoração elaborada que se encontra em muitas sinagogas judaicas ao redor do mundo. A ausência de bancos. As sinagogas samaritanas geralmente não possuem bancos. Os fiéis se sentam no chão, em esteiras ou almofadas, seguindo uma tradição antiga. A ausência de livros proféticos. Dentro das sinagogas, você não encontrará cópias dos livros dos profetas, Nevim, ou dos escritos, Ketuvim, pois os samaritanos aceitam apenas a Torá samaritana como escritura sagrada. O uso da Torá. O objeto mais sagrado na sinagoga é o rolo da Torá. As orações e leituras são centradas nos textos da Torá, que eles consideram ser a única lei de Deus. Santuário no Monte Gerizim. A sinagoga não é o local mais sagrado. Para os samaritanos, o local mais sagrado é o Monte Gerizim, onde a comunidade se reúne para as principais festas, como a Páscoa. A sinagoga serve como um local secundário para o culto diário, mas não substitui a santidade do Monte Gerizim. Existem apenas duas sinagogas samaritanas principais hoje, uma no Monte Gerizim, perto de Nablus, e outra na cidade de Olom, em Israel. Ambas as comunidades se reúnem regularmente para oração e para manter a sua tradição milenar. No judaísmo samaritano, a separação de gêneros é uma parte fundamental da prática religiosa, incluindo nas sinagogas. As sinagogas samaritanas são projetadas para manter homens e mulheres separados durante as orações e cerimônias. Não há bancos nas sinagogas samaritanas. Em vez disso, as pessoas se sentam no chão, em esteiras ou tapetes. Essa separação reflete a crença de que homens e mulheres devem manter distância para garantir a pureza ritual. A separação é tão importante para os samaritanos quanto para os judeus ortodoxos. Ela é vista como uma forma de evitar distrações e manter o foco na devoção a Deus. Há duas diferenças cruciais entre a Torá samaritana e a Torá rabínica, a versão usada no judaísmo tradicional. Essas diferenças não são apenas de palavra, mas refletem divergências teológicas profundas que moldam a identidade de cada religião. 1. O 10º mandamento. A diferença mais significativa e a que define o judaísmo samaritano é a inclusão de um 10º mandamento exclusivo. Na Torá rabínica, há 9 mandamentos e um 10º que proíbe a cobiça. Na Torá samaritana, o 10º mandamento é: construirás no Monte Gerizim. Essa mudança não é um simples detalhe. Para os samaritanos, esse mandamento prova que o Monte Gerizim,
na Cisjordânia, é o local escolhido por Deus para sua adoração, e não o Monte Sião em Jerusalém. Essa crença é a base da identidade samaritana e a razão histórica para a separação dos samaritanos do povo judeu. 2. Conteúdo e variações textuais. Além do 10º mandamento, existem cerca de 6.000 outras pequenas diferenças textuais entre as duas versões da Torá. A maioria delas é menor e não altera o significado, como variações ortográficas e gramaticais. No entanto, algumas mudanças reforçam a teologia samaritana. Por exemplo, em alguns pontos, o texto samaritano usa o nome do Monte Gerizim em lugares onde o texto rabínico se refere ao local que Deus escolherá. Essas variações são a razão pela qual os samaritanos acreditam que sua Torá é a versão original e autêntica, transmitida sem corrupções ao longo dos séculos. Por outro lado, os judeus rabínicos consideram sua versão, a Torá massorética, como a mais fiel. Em resumo, a Torá samaritana e a Torá rabínica são quase idênticas em seus relatos históricos e leis, mas a inclusão do 10º mandamento e as pequenas variações textuais são suficientes para criar duas religiões distintas. O judaísmo samaritano aceita apenas a Torá, que é a primeira e mais sagrada parte do Tanakh. Eles não consideram os outros livros do Tanakh como inspirados por Deus ou como parte de sua escritura sagrada. Os livros do Tanakh e a crença samaritana. O Tanakh é um acrônimo para os 3 grandes grupos de livros que compõem a Bíblia hebraica. Torá, a lei, os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Neviim, os profetas, livros como Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Ketuvim, os escritos livros como Salmos, Provérbios, Jó, Rute e Ester. Para os samaritanos, a revelação divina se encerrou com Moisés. Eles acreditam que a Torá é a lei completa e perfeita de Deus e que nada mais é necessário para a fé e a vida. Por isso, eles rejeitam os livros dos profetas e dos escritos, pois os veem como adições humanas à palavra de Deus. Em resumo, a resposta à sua pergunta é: os samaritanos aceitam apenas os livros da Torá, e nenhum dos outros livros se compõe o Tanakh. No judaísmo samaritano, a tradição sobre o uso da barba e o corte de cabelo dos homens não é tão estrita ou uniforme como em alguns ramos do judaísmo rabínico, como o judaísmo ortodoxo. O uso da barba. A barba é vista como um sinal de maturidade, dignidade e sabedoria, e muitos homens samaritanos a usam. No entanto, não há uma regra religiosa rígida que a torne obrigatória. A decisão de usar barba é mais uma questão de preferência pessoal e de tradição cultural do que de uma lei divina. Diferentemente de algumas comunidades judaicas ultra-ortodoxas, que proíbem o uso de navalhas e cortadores de barba para seguir a lei que proíbe destruir a ponta da barba, a tradição samaritana não se prende a essa interpretação. A maioria dos homens samaritanos escolhe usar a barba por reverência à tradição e aos seus ancestrais. Corte de cabelo. Não há restrições ou leis específicas sobre o corte de cabelo para os homens samaritanos. A maioria deles usa o cabelo curto e não adota as tradições de outros grupos religiosos, como as peiot, cabelos laterais longos, que são comuns em algumas comunidades judaicas ortodoxas. Em resumo, a aparência de um homem samaritano é mais simples e menos regida por regras do que a de seus vizinhos judeus. Há ênfase na modéstia e na dignidade, não em regras rígidas sobre o cabelo e a barba. As regras de vestuário para as mulheres samaritanas, tanto antes quanto depois do casamento, são centradas na modéstia. A vestimenta tradicional reflete a importância de cobrir o corpo e o cabelo, mas há diferenças notáveis entre as mulheres solteiras e as casadas. Mulheres solteiras. As mulheres solteiras samaritanas não são obrigadas a cobrir o cabelo. Embora a modéstia seja esperada em sua vestimenta diária, elas têm mais liberdade do que as mulheres casadas. A vestimenta é modesta, com roupas que cobrem os ombros, braços e pernas, mas não há um requisito para o uso de lenços na cabeça ou outros tipos de cobertura capilar. Mulheres casadas. Para as mulheres samaritanas, o casamento marca uma mudança significativa nas regras de vestimenta. A partir do dia do casamento, elas são obrigadas a cobrir o cabelo em público. O costume é usar um véu ou um lenço para esconder os cabelos. Essa tradição é um sinal de que a mulher é casada e é vista como um ato de recato e respeito. O uso do véu é um dos sinais visíveis da transição do status social da mulher e um reflexo de sua nova condição.
A circuncisão é uma prática central e obrigatória no judaísmo samaritano, assim como no judaísmo rabínico. A sua importância é a mesma. Ela é vista como um sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel, conforme estabelecido no livro de Gênesis. A prática da circuncisão. Para os samaritanos, a circuncisão de um menino é um evento sagrado e deve ser realizada no 8º dia de vida, exatamente como no judaísmo. O ritual é conduzido por um especialista, que muitas vezes é um sacerdote. A família celebra o evento como a entrada do bebê na aliança divina. A adesão a esse ritual demonstra a profunda conexão dos samaritanos com a Torá, que eles consideram a única lei divina. Para eles, a circuncisão não é apenas uma tradição, mas um mandamento explícito de Deus a Abraão e sua descendência. Diferenças com o judaísmo rabínico. Embora a prática e a importância da circuncisão sejam as mesmas, não há grandes diferenças. O que distingue a circuncisão samaritana não é o ritual em si, mas o contexto teológico em que ele se insere, a crença de que os samaritanos são os verdadeiros originais descendentes do povo de Israel. Para ambos os grupos, a circuncisão é um ato de fé e identidade que simboliza a aliança eterna com Deus. A interpretação da Torá no judaísmo samaritano é rigorosa e não de livre interpretação como no judaísmo caraíta. A principal diferença entre eles é a base da autoridade religiosa. Judaísmo samaritano, a tradição sacerdotal. Para os samaritanos, a interpretação da Torá está intrinsecamente ligada à sua tradição e ao sacerdócio. Acreditam que os ensinamentos foram transmitidos de forma ininterrupta desde a época de Moisés, através de uma linha de sacerdotes que, segundo a sua fé, são descendentes diretos de Arão. A autoridade do sumo sacerdote. A interpretação final da lei cabe ao sumo sacerdote, que é a autoridade máxima e a voz da tradição. Adesão ao texto. Eles seguem a Torá de forma literal, baseando suas leis e costumes nos 5 livros de Moisés, sem a mesma flexibilidade de interpretação que caracteriza o judaísmo caraíta. Rejeição da tradição oral. Embora tenham seus próprios costumes, eles não aceitam a tradição oral dos rabinos, que é a base do judaísmo rabínico. A interpretação da lei é feita dentro de sua própria tradição, mas de forma muito menos aberta. Judaísmo caraíta, livre interpretação. O judaísmo caraíta, por outro lado, se baseia no princípio de pesquisar as Escrituras. Eles rejeitam totalmente a tradição oral e o Talmud do judaísmo rabínico. Para os caraítas, cada pessoa é encorajada a estudar a Bíblia e formar sua própria interpretação, desde que seja baseada no texto bíblico. Essa liberdade de interpretação é a essência do caraísmo. Em resumo, enquanto o judaísmo caraíta é caracterizado pela livre interpretação individual da Torá, o judaísmo samaritano exige a observância dos ensinamentos e costumes que são transmitidos pela autoridade do sacerdócio e por sua tradição ininterrupta. A Torá samaritana é o texto sagrado e a sua interpretação é feita dentro de uma estrutura religiosa rigorosa. As orações no judaísmo samaritano são uma parte fundamental da vida religiosa, mas diferem significativamente da liturgia do judaísmo rabínico. A oração samaritana é mais simples, mais direta e centrada exclusivamente na Torá. Oração diária. Os samaritanos oram várias vezes ao dia. As orações são feitas em uma mistura de hebraico samaritano e aramaico samaritano, que são dialetos antigos das línguas bíblicas. As orações são cantadas, e a maioria das passagens e cânticos são retirados diretamente dos 5 primeiros livros da Torá, o Pentateuco, que eles consideram a única fonte da palavra divina. Diferentemente das orações judaicas tradicionais, que usam um livro de orações, o Sidur, as orações samaritanas são baseadas na recitação de versículos da Torá. A direção da oração. A direção em que os samaritanos oram é um dos aspectos mais distintivos de sua fé. Em vez de orar em direção a Jerusalém, como fazem os judeus, os samaritanos oram em direção ao Monte Gerizim, que é o local mais sagrado para eles. Eles acreditam que este é o lugar onde Deus escolheu habitar e onde a adoração deve ser realizada. As sinagogas samaritanas são construídas com uma orientação para o Monte Gerizim, e durante as orações, os fiéis se viram para a montanha para se conectar com a presença divina. Oração nas festas. As orações mais elaboradas acontecem durante as festas religiosas, especialmente a Páscoa samaritana. Neste dia, a comunidade inteira sobe o Monte Gerizim para realizar o sacrifício de cordeiros.
As orações durante a festa são longas e cheias de cânticos, louvando a Deus pela libertação de Israel do Egito. Em resumo, a oração samaritana é caracterizada pela sua simplicidade, pela sua base na Torá e pela sua orientação única em direção ao Monte Gerizim. O judaísmo samaritano possui livros de orações, mas eles não são organizados da mesma forma que o Sidurim, plural de Sidur, usados no judaísmo rabínico. A liturgia samaritana é baseada em uma tradição muito antiga, centrada na recitação de textos da Torá e de cânticos que foram transmitidos ao longo dos séculos. A base da oração. A principal diferença é que os livros de oração samaritanos são compilados a partir de versículos e passagens da Torá samaritana. Eles não contêm as orações e bênçãos rabínicas que se desenvolveram com o Talmud e a tradição oral. Em vez disso, a oração samaritana é mais uma recitação e canto de louvor a Deus, diretamente da Torá, sem interpretações ou adições. Esses livros, embora não sejam padronizados da mesma forma que um Sidur, servem como guias para as orações diárias, sabáticas e de festas. Eles contêm a ordem das orações, os hinos e os cânticos que devem ser recitados em cada ocasião. Uso e prática. A oração samaritana é um ritual comunitário, liderado por um sacerdote. Os fiéis, em pé, recitam ou cantam as orações, voltados para o Monte Gerizim. Há ênfase na fidelidade à tradição antiga e na pureza do texto da Torá, que eles acreditam ter sido preservada por sua comunidade. No judaísmo samaritano, a oração é vista como uma combinação de ambos. É pessoal e direta a Deus, mas deve ser observada dentro de uma liturgia específica. A liturgia como guia. A oração samaritana não é de livre improvisação. Como já mencionado, ela segue uma liturgia que se baseia na recitação de versículos e hinos da Torá samaritana. Essa estrutura litúrgica é mantida e preservada pelo sacerdócio hereditário, que garante a sua fidelidade à tradição. Oração diária e de festas. As orações diárias, sabáticas de festas são guiadas por livros de orações que contêm passagens da Torá. A comunidade se reúne e ora em conjunto, liderada por um sacerdote. A participação nessa liturgia é a forma principal de comunicação com Deus. A direção da oração. O ato de se virar para o Monte Gerizim é um elemento central da liturgia, simbolizando a conexão direta com o local da presença divina. A oração como ato pessoal. Apesar da rigidez litúrgica, a oração é, em sua essência, um ato profundamente pessoal e direto. Para os samaritanos, a oração não é apenas um ritual, mas um momento de conexão íntima com Deus. Embora as palavras sejam prescritas, a devoção, a intenção, a kavaná e os sentimentos são pessoais. Em resumo, os samaritanos acreditam que a oração deve ser uma expressão sincera de fé e devoção a Deus, mas que essa expressão deve seguir os rituais e a liturgia que, segundo a sua fé, foram transmitidos por Moisés. Eles não têm a mesma liberdade de oração que se vê em algumas vertentes do judaísmo, mas a oração deles não deixa de ser um ato pessoal e direto a Deus, que é feito dentro de uma estrutura sagrada. A comemoração do Sabá, sábado, no judaísmo samaritano, é um momento de santidade e descanso, seguindo rigidamente as leis da Torá. Para eles, é um dia sagrado dedicado a Deus e à família, com práticas que se distinguem em alguns pontos do judaísmo rabínico. O que não fazer no Sabá? Assim como no judaísmo rabínico, os samaritanos observam o sábado de forma estrita, proibindo uma série de atividades de trabalho e criação. Algumas das proibições mais importantes incluem: não cozinhar ou acender fogo. A comida é preparada na sexta-feira antes do pôr do sol. Não viajar. A circulação é limitada ao entorno da sinagoga e da casa. Não manusear dinheiro. É proibido qualquer tipo de transação financeira. A base para essas proibições é a Torá, onde o Sabá é definido como um dia de descanso total para o povo, seus servos e seus animais. O que fazer no Sabá? O Sabá samaritano é um dia de intensa devoção religiosa e de comunhão comunitária. As atividades incluem: oração na sinagoga. A comunidade se reúne na sinagoga para orações especiais do Sabá, que são centradas na recitação da Torá. As orações são cantadas em hebraico samaritano. Estudo da Torá. O dia é dedicado ao estudo e à meditação sobre a Torá. Refeições em família. As refeições são um momento de celebração familiar. As famílias se reúnem para compartilhar a comida preparada na sexta-feira, em um ambiente de alegria e paz.
A comemoração do Sabá no judaísmo samaritano é um reflexo de sua crença na pureza e na fidelidade à Torá. Eles veem a observância do sábado como um sinal de sua aliança com Deus, uma forma de se diferenciar de outras comunidades religiosas. A ênfase é na devoção, no estudo e na convivência familiar. Os samaritanos não acendem velas para celebrar o Sabá, nem na noite de sexta-feira, como é uma tradição central no judaísmo rabínico. A razão para isso está na interpretação estrita da Torá, a interpretação samaritana do Sabá. A Torá samaritana e a rabínica proíbem acender fogo no Sabá. Os samaritanos interpretam essa proibição de forma literal, ou seja, é proibido acender qualquer tipo de fogo, inclusive velas, no dia do descanso. No judaísmo rabínico, a tradição das velas do Sabá surgiu como uma forma de honrar o dia, garantindo a iluminação da casa, mas sem violar a proibição de acender fogo no próprio Sabá. As velas são acesas antes do pôr do sol na sexta-feira e, por isso, não violam o mandamento. A diferença na prática. Para os samaritanos, a mesma proibição se aplica. Eles entendem que o ato de acender fogo, mesmo antes do pôr do sol, poderia levar a uma violação do descanso no sábado. A sua interpretação é que o mandamento significa não criar uma fonte de calor ou luz que queime durante o dia do Sabá. Dessa forma, a casa de uma família samaritana pode ser escura durante a noite de sexta-feira, se não tiver eletricidade, pois eles não usam velas ou qualquer outra fonte de luz que seja produto de uma chama. A ausência das velas do Sabá no judaísmo samaritano é um dos muitos exemplos de como a interpretação rigorosa e literal da Torá os diferencia do judaísmo rabínico. Existem algumas razões principais para a população extremamente pequena do judaísmo samaritano, que atualmente conta com menos de 1.000 praticantes. Perseguição e conflitos históricos. Ao longo dos séculos, os samaritanos foram vítimas de perseguição e violência, tanto por parte de outros povos quanto por grupos religiosos. Durante o período bizantino, por exemplo, houve perseguições que resultaram em massacres, conversões forçadas e a destruição de suas comunidades. Esses eventos devastadores reduziram drasticamente sua população. Assimilação e conversões. Em diversos momentos da história, a comunidade samaritana foi forçada a se assimilar a culturas e religiões majoritárias para sobreviver. Muitos se converteram ao Islã ou ao cristianismo para evitar a perseguição, o que resultou na perda de um grande número de fiéis. Casamentos com não-samaritanos. Uma das regras mais estritas do judaísmo samaritano é a proibição de casamento com pessoas de fora da comunidade. Se um homem samaritano se casa com uma mulher de outra fé, seus filhos não são considerados samaritanos. Essa regra, embora tenha ajudado a preservar a pureza da sua linhagem, limitou drasticamente a possibilidade de crescimento demográfico da comunidade. A divisão em duas comunidades. Atualmente, a comunidade samaritana está dividida em dois pequenos grupos, um no Monte Gerizim, na Cisjordânia, e outro em Olon, Israel. Essa divisão, embora mantenha a fé viva, pode dificultar a união e o crescimento da comunidade. Apesar de todas essas dificuldades, a sobrevivência do judaísmo samaritano por milhares de anos, mantendo suas tradições e crenças, é vista como um testemunho de sua resiliência e devoção. A possibilidade do fim da divisão entre os samaritanos e os judeus é praticamente nula, e essa separação milenar está profundamente enraizada em questões teológicas, históricas e territoriais. A reconciliação total entre as duas religiões não é um objetivo para nenhuma das partes. Razões teológicas e doutrinárias. A principal barreira para a união é a diferença fundamental na fé. A Torá. Os samaritanos aceitam apenas a Torá samaritana, que eles consideram a versão original e pura da lei de Deus. Eles rejeitam os livros dos profetas e dos escritos, que são essenciais para a fé judaica. O Monte Sagrado. Os samaritanos acreditam que o Monte Gerizim é o único local de adoração escolhido por Deus, o que está em total oposição à crença judaica de que Jerusalém e o Monte Moriá são os locais sagrados. Essa diferença é tão central que está no 10º mandamento da Torá samaritana. O Messias. As duas religiões têm diferentes visões sobre a vinda do Messias. Os judeus acreditam que o Messias, Mashiach, será um descendente de Davi que restaurará o povo de Israel. Os samaritanos esperam pelo Taeb, um profeta como Moisés que restaurará a adoração correta. Fatores históricos e culturais.
A divisão entre os dois grupos é tão antiga quanto a própria história do Oriente Médio. Os samaritanos se consideram os verdadeiros descendentes do antigo reino de Israel, enquanto os judeus se veem como descendentes do reino de Judá. Séculos de conflitos, perseguições e separatismo solidificaram essa divisão. Embora haja interações modernas e respeito mútuo, a identidade de cada grupo está intrinsecamente ligada à sua história e tradição únicas. A comunidade samaritana é extremamente pequena e fechada para manter sua linhagem e crenças, o que torna a ideia de fusão com um grupo muito maior e com crenças diferentes inviável. Em resumo, a divisão entre samaritanos e judeus não é apenas uma questão de diferentes interpretações, mas de religiões distintas. A possibilidade de uma união plena entre eles, que acabaria com as suas identidades separadas, é vista como algo impossível. Há a possibilidade de conversão para o judaísmo samaritano, mas é um processo extremamente raro e restrito. Historicamente, a comunidade samaritana era fechada, considerando-se os descendentes diretos das tribos de Efraim e Manassés. A identidade samaritana era uma questão de linhagem, não de escolha. A mudança recente, devido aos problemas de endogamia, casamento apenas entre membros da mesma comunidade e ao declínio populacional, os líderes samaritanos, incluindo o sumo sacerdote, começaram a permitir que homens samaritanos se casassem com mulheres de fora da comunidade. Essas mulheres podem se converter para se tornarem parte da comunidade. Foco no casamento. A conversão não é um processo aberto a qualquer um. Ela está diretamente ligada ao casamento de uma mulher com um homem samaritano, com o objetivo de perpetuar a comunidade. Origem das mulheres. As mulheres que se convertem vêm de diferentes origens, incluindo o judaísmo e outras nacionalidades. Há relato de mulheres ucranianas, por exemplo, que se casaram com um homem samaritano e foram aceitas na comunidade. Um processo raro. Embora a conversão seja possível, ela é rara e não é uma forma de proselitismo. A comunidade samaritana não busca ativamente converter pessoas, mas sim garantir a sua própria sobrevivência. A possibilidade de conversão no judaísmo samaritano é um reflexo de sua luta para sobreviver e se adaptar aos desafios do mundo moderno, mantendo suas tradições milenares. No judaísmo samaritano, a herança hereditária é patrilinear, ou seja, a identidade religiosa e a linhagem são transmitidas pelo pai. A linhagem paterna. A crença dos samaritanos é que eles são descendentes diretos de duas das antigas tribos de Israel, Efraim e Manassés. Essa herança tribal é transmitida de pai para filho. Portanto, para ser um samaritano, é preciso nascer de um pai samaritano. A exceção para a sobrevivência. Historicamente, essa regra era estrita e proibia o casamento com pessoas de fora da comunidade. No entanto, devido à pequena população e aos problemas genéticos causados pela endogamia, a comunidade samaritana fez uma adaptação nos últimos anos. Conversão de mulheres. A comunidade agora permite que homens samaritanos se casem com mulheres de fora da religião. A filiação. A mulher deve se converter ao judaísmo samaritano para que o casamento seja aceito pela comunidade, mas a herança ainda é transmitida através do pai. Se a mulher não se converter, os filhos não são considerados samaritanos. Em resumo, a regra principal é que a filiação samaritana é determinada pela linhagem paterna, em total contraste com o judaísmo rabínico, onde a herança é transmitida pela mãe. No judaísmo samaritano, o batismo, como conhecemos em outras religiões, especialmente no cristianismo, não existe. A purificação e a entrada na comunidade não são feitas por meio de um ritual de imersão. Purificação e ritual. Para os samaritanos, a purificação ritual é fundamental, mas não é um ato único de batismo. Ela se manifesta em duas práticas principais. Purificação após a impureza. A Torá samaritana estabelece regras rigorosas sobre a impureza ritual, que pode ser causada pelo contato com um cadáver, fluidos corporais ou outras impurezas. Nesses casos, a pessoa deve passar por um ritual de purificação, que geralmente envolve a lavagem do corpo com água corrente. Esse ato não é um batismo para salvação ou entrada na comunidade, mas um requisito para a pureza ritual antes de participar do culto. Conversão para mulheres. Como mencionado, a conversão para o judaísmo samaritano é extremamente rara e restrita a mulheres que se casam com homens samaritanos.
A conversão de uma mulher envolve um processo de estudo, aceitação da fé e da tradição, mas não inclui um batismo formal com o objetivo de renascimento espiritual. Em resumo, a ausência de batismo no judaísmo samaritano é mais uma das grandes diferenças em relação a outras religiões. A purificação e a entrada na comunidade são baseadas em rituais de lavagem e na aceitação da herança patrilinear, em vez de um ato de batismo. No judaísmo samaritano, a crença no Messias é um ponto central da fé, mas é fundamentalmente diferente da crença messiânica do judaísmo rabínico e do cristianismo. O Messias samaritano, o Taeb. Os samaritanos não esperam o Messias da linhagem do rei Davi, como é a crença no judaísmo rabínico. Em vez disso, eles aguardam a vinda do Taeb, do aramaico, que significa o restaurador ou o que retorna. O Taeb será um profeta, um sacerdote e um rei que terá as seguintes características. Profeta como Moisés, o Taeb será o novo Moisés. Ele virá para restaurar a lei e as verdades que, segundo a crença samaritana, foram perdidas ou corrompidas com o tempo. O restaurador. A principal missão do Taeb será restaurar a adoração correta, centrada no Monte Gerizim, e reunir as 12 tribos de Israel. Juiz e líder. O Taeb também será um juiz que restaurará a paz e a justiça na terra, e todos os povos o reconhecerão como o verdadeiro líder de Israel. Diferenças com a crença messiânica judaica e cristã. A visão samaritana do Messias é única. Enquanto o judaísmo rabínico espera um Messias político e um rei que trará a redenção, e o cristianismo acredita que Jesus é o Messias, os samaritanos esperam um profeta que restaurará o sacerdócio e a fé. O Taeb não é visto como uma figura divina, mas como um humano escolhido por Deus para guiar o povo de volta à lei original. A diferença entre Emanuel e Taeb é fundamental e reflete as profundas divisões teológicas entre o judaísmo samaritano e o judaísmo rabínico. Ambas as figuras têm significado messiânico, mas suas identidades e papéis são interpretados de forma completamente diferente. Taeb. No judaísmo samaritano, o Taeb é o Messias samaritano. O termo, que significa o restaurador ou aquele que retorna, refere-se a uma figura profética e sacerdotal que será semelhante a Moisés. A principal missão do Taeb é restaurar a adoração correta, centrada no Monte Gerizim, e trazer de volta a lei original de Deus, que os samaritanos acreditam ter sido corrompida. O Taeb não é visto como uma figura divina, mas como um humano escolhido por Deus para guiar o povo de volta à verdade. No judaísmo rabínico, o conceito de Taeb não existe. A teologia rabínica não reconhece essa figura, pois ela está ligada à Torá samaritana e à crença na santidade do Monte Gerizim, que os judeus rejeitam. Emanuel. No judaísmo samaritano, o conceito de Emanuel não existe. Os samaritanos não aceitam os livros dos profetas, incluindo o livro de Isaías, onde o termo Emanuel é mencionado pela primeira vez. Como sua fé se baseia exclusivamente na Torá, eles não têm uma crença nessa figura ou profecia. No judaísmo rabínico, Emanuel, em hebraico, Deus está conosco, é um nome mencionado no livro de Isaías, 7:14, que faz parte do Tanakh. O judaísmo rabínico interpreta essa profecia de forma diferente do cristianismo. Para os judeus, Emanuel se refere a um evento histórico e a um sinal de que Deus estaria com o povo de Judá contra seus inimigos, mas não é um nome ou título para o Messias. O Messias judaico é chamado de Mashiach, não, de Emanuel. O judaísmo samaritano é praticado principalmente em apenas 2 locais no mundo. Monte Gerizim. Cisjordânia é considerado o local mais sagrado do mundo para os samaritanos. O Monte Gerizim é o coração de sua fé. Uma parte significativa da comunidade vive em uma vila no monte, chamada Kirialusa. Eles realizam suas principais festas e rituais, como a Páscoa, no topo da montanha. Olon, Israel, a outra grande comunidade samaritana, reside na cidade de Olon, ao sul de Tel Aviv. Eles se mudaram para lá em busca de trabalho após a criação do Estado de Israel. A população total de samaritanos é de menos de 1.000 pessoas, dividida quase igualmente entre essas 2 localidades. Por isso, a prática da religião está restrita a esses 2 pequenos e unidos grupos. Após séculos de declínio e perseguição, o número de praticantes do judaísmo samaritano tem, na verdade, crescido nos últimos anos. Embora a comunidade ainda seja muito pequena,
Com cerca de 900 membros, ela mostra sinais de resiliência e recuperação. Do declínio à estabilização, o judaísmo samaritano quase foi extinto. No século XIX, a população havia diminuído para menos de 150 pessoas, resultado de perseguições, guerras e conversões forçadas. No entanto, o século XX e o início do século XXI trouxeram uma reversão nessa tendência. O crescimento recente pode ser atribuído a alguns fatores importantes. Taxas de natalidade. A comunidade tem conseguido manter uma taxa de natalidade que supera a de óbitos. Saúde. A melhoria nas condições de vida no acesso à saúde ajudou a reduzir a mortalidade infantil e a aumentar a expectativa de vida. Casamentos. A adaptação às leis de casamento, permitindo que homens samaritanos se casem com mulheres de fora da comunidade, que se convertem, ajudou a expandir o pool genético e a aumentar a população. Embora o número de praticantes ainda seja extremamente baixo quando comparado a outras religiões, a tendência de crescimento é um sinal de que o judaísmo samaritano está lutando pela sua sobrevivência e que, para o futuro próximo, não há um risco imediato de extinção. O hebraico e o judaísmo samaritano estão profundamente ligados, mas de uma forma única e distinta do hebraico usado no judaísmo rabínico. A relação entre a língua e a religião samaritana é um dos pilares de sua identidade. O hebraico samaritano. O hebraico samaritano é uma forma antiga do hebraico que eles usam em suas liturgias e textos religiosos. Ele é diferente do hebraico falado em Israel hoje em dia e até mesmo do hebraico bíblico massorético usado pelos judeus. A principal diferença está na pronúncia e na escrita. Escrita. O alfabeto samaritano tem 22 letras, assim como o hebraico moderno, mas as formas das letras são diferentes. Elas se assemelham a uma escrita mais antiga e pré-exílica, o que os samaritanos consideram a escrita original da Torá. Pronúncia. A pronúncia do hebraico samaritano é única e difere da pronúncia askenazi e sefardita do hebraico. Vocabulário e gramática. Há pequenas diferenças de vocabulário e gramática que refletem a evolução do idioma dentro da comunidade samaritana. A língua e a Torá. A língua samaritana é usada para a leitura da Torá samaritana em rituais e orações. Essa Torá é o texto mais sagrado da religião, e a sua leitura é a parte central da liturgia. Os samaritanos acreditam que essa é a forma original do hebraico usada por Moisés. O aramaico samaritano. Além do hebraico, o aramaico samaritano também tem um papel importante na comunidade. Ele é usado em algumas das orações e textos religiosos, servindo como uma língua litúrgica. O hebraico moderno. Hoje, a maioria dos samaritanos fala o hebraico moderno, especialmente aqueles que vivem em Israel. O hebraico moderno é a língua do dia a dia, da educação e da comunicação com os outros israelenses. No entanto, o hebraico e o aramaico samaritanos continuam sendo usados para fins religiosos e para manter viva a herança cultural.